Em hebraico, Gan Eden. Você já se perguntou aonde está localizado o Jardim do Éden? O famoso Jardim do Éden, o verdadeiro berço da humanidade. Você alguma vez já se perguntou onde se localiza o Jardim do Éden? O jardim que é o berço da humanidade, onde começou com Adão e Eva e se seguiu a história da humanidade. Fique até o final deste vídeo que eu estarei falando para vocês onde está o Jardim do Éden. No livro de Gênesis, capítulo 2, nós podemos ler o seguinte: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Todos nós já conhecemos a famosa história do Jardim do Éden, a história de Adão e Eva, a história do início da humanidade. Mas o que poucos sabem na atualidade é aonde se localiza o famoso Jardim do Éden. Existem várias e várias teorias que ficam teorizando onde poderia ser o Jardim do Éden. Porém, a própria Bíblia, a própria Escritura Sagrada, nos conta e nos fala aonde se localiza o Jardim do Éden. Em Gênesis capítulo 3, versículo 24, é dito o seguinte: E havendo lançado para fora o homem, pôs querubins ao oriente do Jardim do Éden, e uma espada inflamada, em outras versões está escrito uma espada flamejante, uma espada de fogo, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Uma coisa que vocês precisam entender antes de saberem aonde está localizado o Jardim do Éden é saber que o Jardim do Éden ele está guardado. Ele está literalmente guardado, escondido. Ele está no local onde a Bíblia descreve que ele estava, porém, ele, ao mesmo tempo que ele está naquele local, ele não está, por conta dos querubins que estão ali à volta naquela região, e por conta da presença destes seres, que são seres espirituais de altíssimo poder celestial, por conta destes seres, a realidade do local, daquela região, é totalmente alterado. Por isso, nunca se vê as pessoas encontrando o Jardim do Éden ou coisas do tipo. Existem muitas teorias, e uma dessas teorias que as pessoas falam é que o Jardim do Éden teria sido destruído após o dilúvio. Existe essa teoria. Existe uma teoria que fala onde diz que o Jardim do Éden seria o Brasil, né? Seria as Américas, o Jardim do Éden seria as Américas. Existem várias e várias teorias de pessoas que ficam teorizando a respeito de temas bíblicos. Inclusive, existe uma teoria onde diz que o rio Nilo, o rio Tigre, o Eufrates e o rio Ganges da Índia seriam os rios ali que são citados, além do rio Tigre e Eufrates. Os outros dois rios seriam o rio Nilo e o rio Ganges. Uma coisa que é muito interessante, o rio Ganges na Índia seria um dos outros rios que, por conta do que aconteceu, por conta do que aconteceu desses outros dois rios sumirem misteriosamente, na verdade eles teriam mudado apenas de local logo após o grande dilúvio. Porém, agora
sem enrolação, eu estarei falando aonde está localizado o Jardim do Éden para todos vocês. Primeiramente, para sabermos aonde está o Jardim do Éden, onde ele se localiza, nós precisamos ir ao livro de Gênesis capítulo 2, versículo 10 e 11. Na região do Éden nascia um rio que irrigava todo o jardim e depois se dividia em quatro rios. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre todo o território de Havilá, onde existe ouro. O versículo 12 e 13 diz o seguinte: o ouro daquela terra é de pureza excelente, terra na qual se encontra bidélio raro, perfume e a valiosa pedra de ônix. O versículo 13 diz o seguinte: o segundo que percorre toda a terra de Cush é chamado de Guiom. O versículo 14 é o que mais nos interessa. O terceiro, que flui pelo lado leste da Assíria, é o conhecido rio Tigre, e o quarto é o grande rio Eufrates. Gênesis capítulo 2, versículo 14. A localização do Jardim do Éden, portanto, está na Mesopotâmia, exatamente na Mesopotâmia, entre o Iraque e a Assíria. Entre a Assíria e o Iraque está localizado o famoso Jardim do Éden. Não se sabe muito a respeito do que aconteceu com os outros rios, os rios Tisson e Guiom, né? Mas especula-se que depois do dilúvio, esses rios eles acabaram secando. Outros dizem que, na verdade, esses outros dois rios, eles, por conta da presença dos querubins que estão naquela região ali, guardando o caminho da árvore da vida, por conta da presença daqueles querubins ali, daquela espada flamejante, daquela espada de fogo que está naquela região ali, por conta de tudo isso, há uma mudança, literalmente uma mudança na atmosfera daquele lugar. Ou seja, basicamente o jardim está lá e não está ao mesmo tempo, porque ele está escondido por seres espirituais, por seres celestiais. Por conta disso, o Jardim do Éden, as pessoas não entram lá, não veem a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por conta disso, eles não encontram e nem nunca vão encontrar o Jardim do Éden, por conta destes seres celestiais que estão ali guardando e protegendo todo este lugar. Por conta do pecado, os homens perderam o direito de entrar no Jardim do Éden. Mas isso fica para um outro vídeo. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Fiquem todos com Elohim e até ao próximo vídeo. Deixem nos comentários o que vocês acharam do vídeo.